Bom, gente, depois de um fim de relacionamento, parece que a tua mente fica trabalhando incansavelmente para te fazer lembrar desse ex o tempo todo. Parece que você tenta focar em outras coisas, você tenta se conectar, você tenta colocar a tua energia no teu trabalho, você pensa em fazer infinitas coisas para ocupar o teu tempo, mas mesmo assim, parece que você não consegue se desligar. Parece que a tua mente, ela virou uma máquina de pensamentos, uma máquina de memórias, e essas memórias te fazem sempre relembrar desse ex. E o problema disso tudo, né, gente, é que essas lembranças desse ex, essas memórias, elas vêm carregadas de saudade, de sofrimento, de dor. E tudo isso significa, em outras palavras, né, por que que você sente isso? Porque, de alguma forma, você ainda está presa nessas feridas da fase número 1 do fim do relacionamento, na fase da leoa ferida. Quantas e quantas vezes, né, você já passou aí tanto tempo depois desse fim de relacionamento, às vezes meses, às vezes até anos, e mesmo assim você fecha os teus olhos e parece que a primeira coisa que vem na tua cabeça é o ex. Coloca aqui nos comentários quanto tempo faz que esse fim de relacionamento terminou aí para vocês, e se vocês ainda estão presas, né, pensando ainda nessa bendita pessoa. Esse pensamento que faz vocês ficarem 24 horas por dia ainda pensando nesse ex, pensando nessa pessoa. Eu sei que muitas vezes você perde o sono, você não consegue focar no seu trabalho, você às vezes não consegue nem cuidar dos teus filhos, porque você está tão desligada, tão desconectada, parece, dessa realidade, que nada mais faz muito sentido na tua vida. É como se você fosse constantemente, eh, com esse teu pensamento, aliás, nosso pensamento por si só, ele já é muito acelerado. E aí, é quase como se você ficasse inquieta, sabe? Sabe essa sensação de ansiedade, de inquietude? Essa sensação de muitas vezes não conseguir realmente prestar atenção, às vezes, nas coisas que você está fazendo, porque o teu ponto principal, né, existe um agravante, esse agravante se chama emocional. Para você, leoa, para vocês começarem a entender, os nossos relacionamentos, eles consomem 70% da nossa energia. O que que isso significa? 70% da tua energia, ela tá vinculada a relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, são as relações de forma geral. São as pessoas do teu trabalho, são os teus familiares, são os teus filhos, são as pessoas que você se relaciona de forma amorosa. O que que eu quero dizer com isso? Bom, se 70% da minha energia, ela é direcionada para os relacionamentos, é justamente por esse motivo que quando você tá com algum problema, por exemplo, um problema emocional, a gente tá falando aqui, nesse caso, esse fim de relacionamento, é por isso que emocionalmente, digamos assim, você não tá 100% resolvida com esse ex, porque você tá sofrendo, certo? E aí, é por isso que você fica tão desorientada. 70% da tua energia, então isso é um número extremamente grande. É por isso que muitas vezes você não tem ânimo para seguir a tua rotina. É por isso que muitas vezes você não tem vontade de sair da cama. É por isso que muitas vezes você sente como se algo tivesse sugado toda a tua força. E muitas vezes você também é tomada por desconfortos físicos, sabe? Quando a gente entende que 70% da nossa energia está vinculada a relacionamentos, e eu tenho um ponto crítico, ou seja, eu tenho um ponto emocionalmente não ajustado com o meu ex, digamos assim, porque eu estou sofrendo, eu estou em um desgaste emocional, muitas vezes você
você fica, sem esse ânimo, sem essa energia para viver, porque é como se 70% da tua energia fosse vinculada a tentar resolver esse problema. Muitas de vocês me relatam, né: "Andressa, eu tô com cansaço, eu tô com uma dor física, eu só tenho sono depois desse fim de relacionamento", porque entende que existe uma carga emocional muito grande vinculada a tentar resolver isso, e aí como você não consegue resolver, você fica nessa prisão, digamos assim, nesses sentimentos tão amarrados no que diz respeito a esse fim de relacionamento, e o teu pensamento é sempre guiado para lembrar dessa pessoa. E aí, por que que é tão importante, tá, gente? Por que que é tão importante você começar a entender como é que funciona o teu pensamento? Por que que é tão importante você guiar o teu pensamento depois desse fim de relacionamento, curar as feridas emocionais que ficaram registradas no teu inconsciente? Porque se você não passa pelas 4 fases do fim do relacionamento, você não consegue tirar esse êxito do teu pensamento. Muitas de vocês que estão aqui há 6 meses, há 4 meses ou às vezes até mais tempo, não conseguem parar de pensar nesse ex, porque de alguma forma isso não está resolvido no teu inconsciente. E aí, primeiro de tudo, para a gente trazer soluções, para a gente trazer uma orientação bem prática para vocês nessa aula de hoje, a gente precisa começar a entender os motivos. A gente precisa começar a entender por que que você, Adri, por que que você, Lira, tá ainda tão presa a esse ex? Por que que será que o teu pensamento, ele tá tão vinculado ainda a essa pessoa? E aí, se você não consegue identificar, se você não consegue analisar a tua situação e trazer um entendimento do quais são os meus motivadores, quais são os gatilhos, por que que ainda o meu pensamento está tão preso a essa pessoa, é quase como se você ficasse cega no teu processo de cura. É como se você não conseguisse ter clareza do que você precisa fazer e do que você precisa mudar no teu pensamento para começar a trabalhar isso. E aí eu trouxe 2 cenários muito presentes e muito fortes. Quando quando você quando você não consegue parar de pensar no teu ex, existe um motivo por trás, existe um porquê. Hoje, você, leoa, não consegue parar de pensar no teu ex, porque de alguma forma você não aceita esse fim de relacionamento. Por mais que você saiba, e prestem atenção, porque isso são razões ocultas que muitas vezes vocês não entendem, vocês não enxergam. Por mais que hoje você saiba que o teu ex não quer mais ficar com você, por mais que você saiba que o teu ex já tá com uma outra mulher, dentro da tua mente existe um esforço mental muito grande no que diz respeito à negação. Você, leoa, muitas vezes fica remoendo. Você, muitas vezes, leoa, não consegue deixar ir, não consegue se libertar. O que que acontece? Dentro da tua mente existe uma história. E essa história, sob o teu ponto de vista, ela não está acabada. E aí, a tua programação mental, ela vai continuar rodando. Rodando porque racionalmente está acontecendo uma coisa na tua vida e que você está indo contra. Você, digamos que não está fazendo a tua parte dentro desse fim de relacionamento para mudar a perspectiva de sofrimento que você está passando. O que que eu quero dizer com isso? Em vez de você, leoa, trazer clareza para tua mente, para o teu pensar, em vez de você guiar o teu pensamento para que a tua mente entenda, ok, acabou, a história ela não vai continuar como eu gostaria, eu preciso seguir a minha vida, eu preciso focar em outras coisas. A tua realidade é X, mas dentro da tua mente, muitas vezes está rodando uma outra história. E é isso que faz você travar no teu processo. Você está vivendo uma realidade onde você está sozinha, e na tua mente a realidade que você gostaria de viver é estar ainda com esse ex. Só que daí o que que acontece?
Por que que você fica pensando ainda nisso tudo? Porque é como se você quisesse continuar revivendo essa história. Em vez de você aceitar esse ponto final, em vez de você internalizar, muitas de vocês não permitem com que a ficha caia. Vocês ficam muitas e muitas vezes no teu inconsciente presa às feridas da fase número 1. Você vai lá, fica pensando o tempo todo nesse passado, você fica relembrando essa história, você fica tentando entender os motivos dessa rejeição, tentando encontrar as peças desse quebra-cabeça, buscando a resposta que o teu ex não te deu. Você coloca uma carga gigantesca de energia para tentar ficar olhando para esse passado e entender onde será que eu errei, qual foi o meu problema, será que a culpa é minha, será que eu deixei de fazer tal coisa nesse relacionamento? E aí você coloca uma carga de incapacidade sobre você, porque entende que não existe uma fórmula mágica de você voltar para esse passado e consertar as coisas. E aí o que que acontece? Existe um conflito que está acontecendo. Você não consegue se conectar com a sua realidade, aceitar, ok, acabou, eu preciso seguir. E aí, na tua mente, você sempre vai ser jogada o tempo todo para aquela programação que estava acontecendo. Você não consegue emergir e trazer um nível de consciência, porque é como se você negasse naturalmente o que você está vivendo. E aí, quando você fala que você não consegue parar de pensar no ex, eu preciso que você ligue o seu sinal de alerta. Será que de fato você está sendo congruente com a realidade que está acontecendo e você está aprendendo a mostrar para tua mente para guiar que acabou, não tem nada que você possa fazer, a não ser aceitar isso e curar essas feridas.